E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo falando sobre as notícias do Corinthians, mais um dia de loucuras no Corinthians, né? Notícias de técnico saindo, notícias de técnico chegando, notícias de jogador chegando, notícia de negociação que não vai dar certo, notícia de sondagem de jogador, mais um dia de maluquices, né? É, no dia a dia do Corinthians, né? Mas bom, vamos começar pelo começo. Então vamos começar falando do Mano Menezes. Mano Menezes caiu, então ele não é mais técnico do Corinthians, foi demitido. Hoje, por volta das 3 horas mais ou menos, saiu a nota oficial do Corinthians falando que ele não era mais técnico do Corinthians. E o Mano Menezes sai com um incrível aproveitamento de 38%. 38%. Dos últimos 5 técnicos foi o pior deles. Ele conseguiu superar o Luxemburgo, que teve 48%. Eu posso pegar aqui também os números do Mano Menezes como técnico do Corinthians, né? De 2023 até 2024, tá? Já tá aqui. São 20 jogos, 6 vitórias. Aí já começa errado. 5 empates e 9 derrotas. 9 derrotas em 20 jogos. É quase metade dos jogos, né? E fez 22 gols e tomou 28 gols. E tomou 28 gols. E teve placares marcantes assim, né? Teve contra o Bahia, que tomou 5-1 dentro de casa. Teve a quebra do tabu, que foi semana passada. Também teve agora, né? Ontem, num jogo de 11 da manhã, o Corinthians tomou 3-1 do Novo Horizontino em casa, né? As derrotas mais marcantes pra mim foram essas, né? O time dele nunca conseguiu atuar de maneira convincente. Então, desde que ele chegou, 20 jogos poderia ter uma evolução, mas claramente não teve. Na verdade, eu acho que o Corinthians piorou do ano passado para esse, não só em questão de elenco, mas em questão de desempenho. E se você for analisar os adversários do Corinthians ano passado e os do começo desse ano, fica mais discrepante ainda, porque o Corinthians estava tendo desempenhos ruins, numa zona de rebaixamento, praticamente, né, e contra adversários de Série A, Grêmio, uh, Atlético Paranaense, aí joga contra o Vasco, fora. Então o Corinthians foi mais difícil ano passado do que esse ano. Deveria ser, né? Mas esse ano o Mano Menezes fez 5 jogos apenas, né? Mas e venceu apenas um e perdeu os outros 4, sendo que venceu um jogo fora de casa, um jogo dentro de casa, perdeu 2 dentro e perdeu 2 fora. Então, Mano Menezes teve uma passagem. Essa é a terceira passagem dele pelo Corinthians e foi a pior delas, né? Ele chegou em 2008 e ficou até 2009, mais ou menos, né? Uh, Também chegou em 2014, aí em 2015 veio o Tite. E ele chega em 2023 e agora vai embora em 2024. É uma passagem bem ruim, com números horrorosos, um desempenho horroroso. E um trabalho que não deixa nada pro próximo, ele não deixa algo positivo. Porque o que o Corinthians tem de positivo, né, nesse período do Mano Menezes? Apenas o Romero. O Romero foi o que se destacou com o Mano Menezes. Esse é o legado do Mano Menezes, é o Romero. E, e o Corinthians aparentemente já tem um nome favorito para assumir esse cargo de treinador, que é o Márcio Zanardi, que é o treinador do São Bernardo. É um bom treinador? Não sabemos, porque ele apenas ficou conhecido por treinar o São Bernardo, né? Ele já foi técnico da base do Corinthians, no Sub-17, e teve um bom desempenho, mas como treinador principal foi esse trabalho com o São Bernardo que fez ele ter esse destaque para ser treinador do Corinthians, né? O São Bernardo que quando o Zanardi chegou não tinha, acho que não tinha divisão, e já está na Série C, então é uma grande evolução. Também estava nas últimas divisões do Campeonato Paulista, né? E
E agora tá na primeira divisão do Campeonato Paulista. E ano passado teve um desempenho muito bom no Campeonato Paulista, terminando acho que em segundo lugar na tabela geral. Superando o São Paulo, Santos, Bragantino e Corinthians. Só ficando atrás do Palmeiras, se eu não me engano, que foi acho, quem eliminou eles também, né? Ano passado. Mas é uma aposta, né? Porque ele nunca teve esse destaque em time grande, então vai ser uma aposta. Mas tem um problema nessa história do Zanardi, que é que o regulamento do Campeonato Paulista não permite que um técnico que atuou em um time da série A1, né, da primeira divisão do Campeonato Paulista, atue por um outro time da mesma divisão, né? Então, se o Mano Menezes, que agora foi demitido, fosse treinar algum time do Campeonato Paulista, não poderia atuar. Então tem que ver essa história certinho. Não sei se eles vão dar algum jeito, né? Dar algum jeitinho para colocar ele como treinador. Ou se alguém vai ficar como treinador, né? De forma oficial e ele vai comandando por trás, né? Comandando os treinos e tudo mais. Não sei se eles vão fazer isso ou se eles vão desistir dessa negociação, né? Mas aparentemente só falta assinar, então tem que ver certinho como é que vai acontecer isso. Eu também. É muito esquisito essa situação dele não poder atuar, porque eu espero que eles saibam que ele não pode atuar. Será que eles sabem no regulamento? É uma questão. E se eles sabem, para eles vale a pena ficar com um técnico que não é técnico? Porque saiu uma notícia também de que o Corinthians ofereceu pro Danilo ser o técnico, né, até o fim do Paulistão. Uh, e o Zanetti provavelmente daria os treinos e tudo mais, e ele só ficaria lá na frente nos jogos, né? Lembrando que o Danilo já esteve à frente da equipe principal, mas foi por dois jogos, e um deles foi contra o Palmeiras ainda, né? O Corinthians perdeu de 2-1, mas o Corinthians estava um caos, assim como está hoje, né? Mas o Corinthians tem que resolver essa situação do Márcio Zanardi, né? Se ele vir, como é que vai fazer para ele comandar o time, né? Se ele vai comandar por trás, se vão dar algum jeito. Vamos ver no que vai acontecer. Falamos sobre o Mano Menezes, falamos sobre o Márcio Zanardi, né? Então vamos falar sobre o Mateuzinho, né? O Matheus França. Bom, o Matheus França, aparentemente a diretoria do Corinthians e a diretoria do Flamengo estão trocando documentos, né? Então aparentemente ele viria assim, só que de uma forma definitiva. E o Corinthians vai gastar em torno de 4 milhões de euros por 60% do passe do Mateuzinho. Então ele viria de forma definitiva. E então seria seria uma boa-vinda, né? Essa questão do Mateuzinho ficou meio esquisita, né? Porque ele vem, não vem, agora ele vem. E tinham falado que a diretoria do Flamengo e a diretoria do Corinthians não iam fazer negócio por conta da, da nota oficial do Corinthians, né? Falando que o Corinthians não aceitou o empréstimo do Mateuzinho por conta das exigências do Flamengo, né? Então ficou nesse meio esquisito, mas aparentemente o negócio está fechado. O Corinthians vai gastar mais ou menos 20 milhões, 22 milhões de euros de reais, convertendo os 4 milhões de euros para reais, daria em torno disso. E por 60% do Mateuzinho. É uma boa contratação, né? Porque o Fagner, aparentemente, ele está de sacanagem mesmo. Porque no jogo passado ele estava andando em campo. E aí pediu para ser substituído sem nenhuma lesão. Então, eu acho que ele realmente está de sacanagem. Ou se ele fez para derrubar o Mano Menezes. Não seria a primeira vez que ele tenta derrubar um técnico, né? Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer com o Mateuzinho, né? Se ele vai vir bem, se ele vai vir para ser titular mesmo. Porque ele não pode ter um desempenho pior do que o Fagner, né? Senão a gente tá acabado. Mas, bom, essas foram as principais notícias do dia, né? Um dia mais movimentado, né? Então, vamos aguardar. Na verdade tem mais uma. O Corinthians estaria sondando o Igor Coronado, né? Jogador do Al Ittihad.
um meio atacante. E o jogador tem interesse em vir para o futebol brasileiro e o Corinthians estaria disposto a contratar ele, mas teria que esperar a rescisão dele com o Al Ittihad. Também o Corinthians aparentemente fez uma proposta pelo Hernani, com I no final, né? Um jogador que é do Parma, da Itália. É, é, um, é um volante de 1,90, que é o que estava sendo sugerido, né, depois do vídeo vazado da diretoria, falando que o Corinthians estaria fechando com um jogador com meia de 1,90. Uh, então, o Corinthians fez essa proposta, mas aparentemente o Parma recusou. Então vamos ver que vai proceder agora, né? Se o Corinthians vai fazer uma outra proposta, subir os valores, mas seria uma grande contratação, porque o Corinthians precisa, né, de volantes, porque os que temos hoje em dia são péssimos e estão em uma fase ridícula. E o Corinthians precisa de reservas, ou precisa de um titular, né? Porque tá muito ruim a situação de volantes do Corinthians. Mas bom, essas foram as notícias do dia. Agora sim, né? Não esqueci de mais nada. Então, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem. Eu vi que nos últimos dias mais gente está vindo pro canal, né? E também siga a conta do canal no Twitter, né? O arroba Canto do Pires. O link desse do Twitter tá na descrição do canal, né? Então é só clicar no link e você já vai para a página do canal, né? Eu criei recentemente, então não tem tanta coisa por lá, né? Mas por lá eu vou estar fazendo a mesma coisa que aqui, né? Mas lá dá para ser mais ativo, né? Então teria uma interação maior com vocês. E nos últimos dias tem aumentado, né, o número de visualizações. Então quem chegou agora, muito bem-vindo, e espero que estejam gostando do canal, né? Mas, bom, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem também e me sigam no Twitter também, arroba Canto do Pires, que vocês já acham lá. É só escrever Canto do Pires que acho que vocês acham já. Beleza? Muito obrigado por terem assistido e até mais, até algum outro vídeo que vai sair amanhã, 12:30, hein, gente? Então, obrigado, hein?